Fala pessoal, beleza? Trader Cristão aqui com vocês. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês como que foi meu ano de 2022 operando Day Trade, como que eu consegui virar a chave no Day Trade no ano de 2022. Quero compartilhar com vocês como que eu cheguei a definir o meu gerenciamento, como que eu defini os meus métodos para operar, tá bom? Mas antes disso, já quero te pedir, deixa um like aí no vídeo para fortalecer o canal, se inscreve no canal se você gosta de conteúdo de Day Trade, tá bom? E comenta aí, deixa o seu comentário aí no vídeo, como que foi seu ano de 2022 operando Day Trade, beleza? Bom, pessoal, eu conheci o mercado financeiro em 2021, comecei a operar Day Trade no ano de 2022. E qual foi o meu maior erro no ano de 2022, antes de eu virar a chave? Foi começar a operar Day Trade sem conhecimento, ganancioso, com os olhos focados só em ganhar, em estratégia milagrosa, em indicador milagroso. Esse foi o meu maior erro e foi o que fez eu mais perder dinheiro, porque quando eu conheci o mercado financeiro, foi o mercado de criptomoedas, onde eu comecei a investir, comprar Bitcoin, Ethereum, comecei a investir um dinheiro que eu estava guardando. Eu não sabia o que era operar Day Trade ainda. Aí depois eu conheci o mercado futuros, né, e comecei a operar o mercado futuros no ano de 2022. Coloquei um dinheiro ali e comecei a operar e era só prejuízo, só perca. Aí procurava um indicador milagroso, procurava uma estratégia milagrosa e eu não achava e era perca e atrás de perca. O ano de 2022 para mim começou assim, só perdendo e perdendo e perdendo. Até que eu decidi comprar um curso, acompanhava um pessoal no YouTube, então decidi comprar um curso, comprei um curso de Day Trade e fiz esse curso. Não aprendi muita coisa nesse curso, aprendi algumas coisas importantes, como traçar Fibonacci, alvos de Fibonacci, um pouco de análise técnica, mas ainda mesmo depois desse curso, eu voltei a operar e eu não consegui, era perca atrás de perca, porque o curso não me ensinou tudo o que eu precisava aprender. Passou mais um tempo, eu fui e comprei um outro curso, mas antes de eu comprar esse outro curso, eu participei de uma sala ao vivo para mim poder ver como que o pessoal operava, que eu sabia que era pessoal que realmente ganhava dinheiro, e eles dava certo na sala ao vivo, eles ganhavam dinheiro, mas ainda achava muito arriscado a maneira de entrar, a maneira de se posicionar no mercado, o stop loss muito alto, um gerenciamento que não dava certo, não fechava as contas. Então depois saí dessa sala e comprei um outro curso. Nesse outro curso que eu comprei no ano de 2022, lá na metade do ano, eu aprendi bastante coisa. Ali eu aprendi o Price Action, aprendi análise técnica, aprendi muita coisa importante nesse outro curso. Muita coisa importante mesmo. Mas mesmo assim, não foi suficiente para mim poder conseguir me organizar e definir um método, definir um gerenciamento, porque o curso, por mais que ele tinha um conteúdo bom, não era um conteúdo objetivo, sabe? Não era objetivo. O curso, ele vinha com muita informação, em vez de me modelar e passar para mim uma metodologia do mercado, era um curso que tinha muita coisa, e quando você recebe muita informação, você acaba tendo excesso de informação e não consegue colocar em prática essas informações. Então esse segundo curso para mim foi muito bom, aprendi o Price Action, análise técnica, obrigação do preço, ali eu aprendi a obrigação do preço, mas ainda eu não consegui ganhar no mercado financeiro. Voltei a operar e percas, e atrás de perca, e atrás de perca. Até que eu disse, chega pra mim. Disse basta. Falei, não vou mais perder dinheiro para esse mercado, não quero mais perder dinheiro para esse mercado, e não vou comprar mais nenhum curso. Aí o que eu fiz para mim poder virar a chave no Day Trade? Eu comecei, pessoal, a estudar o Day Trade, assim como eu estudei para me ser aprovado na prova da OAB, quando eu me formei na faculdade de Direito. Para quem não sabe, além de eu operar no Day Trade, eu também advogo aqui na cidade de Londrina, Paraná. Eu sou advogado, eu me formei no ano de 2029, em dezembro de 2029, em 2020 já estava advogando. Eu me formei já aprovado na OAB. E aí eu comecei a aplicar, o que eu apliquei para me ser aprovado na OAB, comecei a aplicar no Day Trade, porque quando eu me formei em Direito, eu não tinha condições de comprar um curso para me poder estudar, me preparar para a OAB. Então eu comecei a estudar por conta própria para a OAB. E quando eu comecei a estudar para a OAB, o que eu fiz? Eu ficava especulando vídeos no YouTube sobre os conteúdos mais cobrados na OAB, e eu peguei as provas anteriores da OAB, imprimia essas provas e treinava elas todos os dias. Fazia e refazia as questões. Todos os dias. E eu treinei tanto essas provas, pessoal, tanto, que eu me adaptei à forma que a banca cobrava as provas, formulava as questões, me adaptei na interpretação textual das questões. Eu fiquei muito bom para responder questões. E além de eu responder as questões das provas anteriores, eu fui guardando o conteúdo e aprendendo o conteúdo, sabe? Então eu não comprei nenhum cursinho para mim ser aprovado na OAB e estudei por conta própria. Eu fazia estágio na época
Meu estágio era na parte da manhã, eu trabalhava como estagiário jurídico da Caixa Econômica. Fui aprovado, comecei a trabalhar lá na Caixa, para um advogado, servidor público, e aí eu trabalhava até 1 hora da tarde. Eu saía da Caixa 1 hora, almoçava, ali para as 2 horas eu estava na biblioteca da faculdade e eu estudava para a prova da OAB das 2 horas da tarde até às 6h30, porque 7 horas começavam as minhas aulas. Então, eu estudava praticamente 5 horas e meia por dia para mim ser aprovado na OAB. Um estudo por conta própria, respondendo questões, aí eu tinha dúvidas sobre aquelas questões que eu errava, porque depois que eu respondia, eu corrigia a prova. E as que eu errava, eu buscava aprender o porquê que eu errei. E eu fui tendo ali uma familiaridade com a prova que a banca cobrava. E eu fui ficando bom naquilo, fui ficando bom. E resumindo, fui aprovado na OAB, na primeira fase, na segunda fase, sem fazer um curso. Sem fazer nenhum cursinho preparativo. Aí eu lembrei do que eu fiz para ser aprovado na OAB e comecei a usar isso no day trade. O que eu fiz no day trade? Eu lembrei que o que me ajudou a ser aprovado na OAB foi a prática de responder questões. Eu peguei todo o conteúdo que eu já sabia dos cursos que eu fiz de day trade e fui para a frente do gráfico. Tirei todos os indicadores da minha tela e eu queria compreender o preço. Eu queria entender o preço. Então eu começava a voltar meses no gráfico e ficava estudando dia após dia, cada dia, como que o preço se movimentou naquele dia, o porquê que ele fez isso, o que aconteceu, e eu começava a pegar aquele conteúdo e ficar ali olhando o gráfico, estudando gráfico, até que eu fui me familiarizando com o gráfico, eu fui compreendendo alguns padrões que o preço sempre repetia todos os dias, e fui anotando aquilo. E com o tempo eu fui definindo as minhas entradas, fui definindo um padrão de entrada, um método, e fui definindo o gerenciamento. Até aí eu não estava mais operando na conta real, porque eu tinha falado para mim mesmo que eu ia parar de operar na conta real, e só ia operar quando eu tivesse tudo já definido, gerenciamento, técnica, métodos, e aí eu comecei a fazer esses testes. Aí eu defini o meu método e voltava meses no gráfico, ia todos os dias. O que aconteceu no dia de hoje, o que aconteceu no dia de ontem, para ver se o método que eu defini, quantas vezes ele repetia no dia, quantas vezes ele dava certo. E eu fiquei surpreso que eu conseguia identificar no gráfico a movimentação, o price action, a variação do preço, e conseguia enxergar que o preço ele fazia muitas repetições todos os dias. E era necessário a gente observar isso para aproveitar. Então, eu parei de operar criptomoedas, eu operava criptomoedas na Binance e migrei para o índice e para o dólar. Por quê? Porque no índice, no dólar, eu uso a conta simulador, que é mais fácil. Lá na Binance, criptomoedas, geralmente é difícil você ter uma plataforma que você consegue operar simulador. Então, a não ser no TradingView. Só que ainda é ruim você operar lá porque é muito detalhe. No Profit, no índice, no dólar, é muito simples você treinar. A conta simulador é bem fácil de você manusear, estipular stop loss, o alvo. Então eu migrei para o índice, para o dólar, para mim poder treinar e gostei e fiquei ali. Aí o que eu fiz para me voltar para operar na conta real? Eu estipulei uma prova. Assim como, para mim ser advogado, eu precisava passar na prova da OAB, eu defini na minha vida que para mim voltar a operar na conta real, depois de tantas percas que eu tive, eu precisava fazer uma prova no day trade, estipular uma prova e passar nessa prova para que então eu voltasse a operar na conta real. E assim eu fiz, eu defini que eu deveria fechar o mês positivo seguindo o meu método, o meu gerenciamento, operando só com 2 contratos. Só com 2 contratos, com limite de perca diária de R$100 por dia. E eu fui aprovado na minha própria prova, eu estipulei essa prova para mim mesmo, para mim poder me organizar com disciplina, não ter ansiedade, perder o medo. E se eu conseguisse seguir o método na conta simulador e fosse aprovado nessa prova, aí então eu voltaria a operar na conta real. Caso contrário, não voltaria a operar na conta real. Então foi aí que eu consegui, fui aprovado e eu segui bem à risca, eu fiz algo bem correto, eu não me manipulei, porque eu sei que se eu quero ter algo na minha vida, eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser justo comigo mesmo. Então na OAB, pessoal, eu estava 5 horas e meia, tinha dias que eu chorava lá na biblioteca, na faculdade, na parte da tarde não tinha aula, então a biblioteca ficava aberta para quem queria estudar. Tinha dias que eu chorava na biblioteca, sozinho naquela biblioteca estudando para a OAB, sabe? Sem nenhum cursinho, tentando definir a minha própria metodologia para poder ser aprovado na OAB. Eu lembro que minha mãe ligava para mim: "Ô Leonardo, como que você está?" Eu falava: "Mãe, não estou suportando ficar aqui estudando." Então foi difícil para mim conseguir ser aprovado na OAB, porque eu estava estudando por conta própria. Mas eu consegui, sabe? Eu consegui, teve amigos meus, não
desmerecendo as outras pessoas, mas teve amigos meus que fizeram curso e não conseguiram ser aprovados na OAB. Demoraram para conseguir ser aprovado. Até hoje, depois de 3 anos formado, ainda tem pessoas que não foram aprovadas na OAB. Então, eu agradeço a Deus, porque Deus, ele esteve comigo. A Bíblia diz assim, em Provérbios 2:6, que o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem um conhecimento e um entendimento. E eu tinha um versículo que eu guardava muito comigo, que é Salmos 37, versículos 5, 6 e 7, onde diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor e ele realizará o desejo do teu coração. Eu guardava esse versículo comigo na prova da OAB. Antes de começar a responder qualquer questão, eu escrevi esses versículos na prova da OAB. E graças a Deus eu fui aprovado, Deus me deu graça, sabe? Então, não é fácil. Assim como não foi fácil na prova da OAB, no day trade também não foi fácil. E eu defini isso pra minha vida. Eu falei, se eu quero conseguir ganhar dinheiro nesse mercado, eu preciso levar a sério esse mercado. Então, eu comecei a levar a sério, comecei a estudar, definir o meu método. Voltei vários e vários dias no gráfico, estudando cada dia. Por que o preço fez isso? Por que eu fiz aquilo? Então, estipulei a minha prova, fui aprovado na prova. E então, comecei a operar novamente na conta real, mas agora é totalmente diferente. Ainda cometendo alguns erros, os meus maiores erros depois disso foi o medo. Porque quando você tem muitas percas, o medo ele fica ali te incomodando, porque você já perdeu muito dinheiro. Aí você fica com medo de perder mais. Aí você não acredita no método, você não acredita no seu gerenciamento, você não acredita no comportamento do mercado. Então, mesmo depois que eu voltei a operar na conta real, eu já tinha identificado que já tinha virado a chave, porque o que é virar a chave no day trade? As pessoas pensam que é ficar rico. Não é ficar rico. Virar a chave no day trade é você ter conhecimento do que você está fazendo na frente do gráfico. É você saber que você está operando um método que matematicamente está ao seu favor. É você saber que você tem um bom gerenciamento, que a matemática te ajuda. É você saber que você está operando com responsabilidade, com conhecimento, que você não está perdido. É você conhecer o gráfico. Aí, o resultado, que é o dinheiro, ele vem com o tempo. Então, vou dar um exemplo. Eu virei a chave no meu curso de Direito, eu fui aprovado na OAB, mas não fiquei rico ainda. Não fiquei. E o meu primeiro ano, mesmo depois de já aprovado na OAB, com a carteira da OAB na mão, já advogando, com o escritório, porque eu abri o meu próprio escritório, ainda não fiquei rico, ainda não tenho ganhos consistentes, mas eu já ganho dinheiro, já me sustento, já estou 3 anos vivendo só da advocacia, entendeu? A minha casa é sustentada pela advocacia, pelos honorários que eu recebo, mas ainda não fiquei rico. E o day trade é uma renda que complementa a minha renda da advocacia. E pretendo aumentar a minha renda no day trade mais do que eu ganho na advocacia, porque tem essa possibilidade. Na advocacia também tem possibilidade de ganhar muito dinheiro. Então, eu virei a chave na advocacia e não fiquei rico. Virei a chave no day trade também ainda não fiquei rico. Por quê? Porque as coisas são com o tempo. Porque quando a gente define um gerenciamento no day trade e quer seguir esse gerenciamento à risca, a gente está definindo um comportamento que o tempo vai nos proporcionar crescimento, entendeu? Então a minha virada de chave no day trade foi que no ano de 2022 eu apanhei muito, mas aprendi muito também. E utilizei o meu método que eu utilizei na OAB, que é estudar e praticar, porque na OAB eu fui aprovado porque eu praticava muitas questões. E no day trade também eu fui para frente do gráfico, parei de ficar lendo só teoria, e fui para o gráfico, e eu tentava ler o gráfico, compreender o gráfico, e isso fez eu enxergar padrões dentro do gráfico, comportamento do gráfico, utilizando análise técnica, o price action para poder virar a minha chave. Hoje eu tenho métodos, definido para operar. Hoje eu tenho um gerenciamento definido, hoje eu entro, já sei onde vai o meu stop, eu já sei qual que é o meu alvo, eu já tenho o meu limite de perca diário, o meu limite de perca por operação. E assim, pessoal, eu acredito que o que eu aprendi foi Deus que me deu graça e sabedoria para me compreender, sabe? Porque hoje eu não tenho mais indicador na minha tela, hoje é apenas leitura de preço, e Deus, ele tem me abençoado, sabe? Ele tem me abençoado, graças a Deus. Hoje eu levanto as mãos para o céu 2023, que eu já tenho tudo definido na minha vida, na questão do day trade. Ainda tenho muito o que aprender, com certeza, tem coisas que eu não sei, mas eu já sei o suficiente para ser consistente, suficiente para não perder mais no mercado financeiro, entende? Então, qual que é o maior erro quando a gente começa? É que a gente quer ganhar dinheiro sem conhecer o mercado. A gente quer ganhar dinheiro sem saber operar, sem saber análise técnica, sem saber o price action. A gente coloca o nosso dinheiro tão suado lá, e aí a gente acaba deixando lá para o mercado porque a gente é ganancioso. E com isso, depois que eu fui aprovado da prova que eu estipulei para o day trade na conta simulador, levei muito a sério essa prova e eu operava só até meio-dia, viu? Dava meio-dia, eu parava e ia advogar, porque eu tenho meus clientes, tenho os meus processos. Então, uma coisa que eu mudei também, na criptomoedas eu ficava o dia todo, pessoal, o dia todo na frente do gráfico, 2 telas lá no escritório, não conseguia dar atenção aos meus processos, e eu mudei esse comportamento também, isso foi uma virada de chave para mim. Então hoje eu opero até o meio-dia, fui aprovado na minha própria prova que eu estipulei dentro do day trade. A gente tem que colocar a gente à prova,
Sabe, a gente tem que colocar metas, ó, eu só vou voltar a operar com o meu próprio dinheiro se eu começar a ter um comportamento correto no gráfico, sabe, não operar em regiões onde eu não deveria, não entrar onde eu deveria, e foi assim que eu decidi criar o meu e-book. O pessoal que me acompanha sabe que eu tenho um e-book, eu sempre deixo o link na descrição, que é falar sobre o segredo da consistência no day trade. E ali, pessoal, olha, Deus ele me deu graça para mim poder fazer esse e-book. Ali eu ensino alguns métodos que eu utilizo, sabe? São métodos que todos os dias o mercado ele apresenta esses padrões e todos os dias é possível ganhar dinheiro com ele. Fiz esse e-book que fala sobre o segredo da consistência, onde eu ensino alguns métodos que eu utilizo, ensino a pessoa a criar o seu próprio gerenciamento, ensino a reprogramação mental, ensino sobre o segredo da consistência e como você conseguir ter consistência em 30 dias. É possível, sabe? É possível. Se eu tivesse compreendido isso no ano de 2022, talvez eu não teria perdido tanto dinheiro como eu perdi. Então hoje eu agradeço a Deus. E estou compartilhando com vocês aqui, pessoal, que é possível, viu? É possível, não desiste, não desiste. Eu advogo, quem quiser me segue lá no Instagram. Eu advogo e opero day trade, não tenho vontade de parar de advogar, porque eu amo advogar, eu gosto muito. E também gosto muito do day trade. Gosto muito do day trade, eu gosto de desafio, sabe? Eu saí da minha faculdade no ano de 2019, 2020 estava com a AB na mão e eu já abri o meu próprio escritório sozinho, ninguém quis abrir comigo, eu fui lá e falei, meu, vou abrir, vou meter a cara, eu gosto de desafios, graças a Deus eu abri o escritório em 2020, Deus foi muito bom comigo, me abençoou, pagava o aluguel certinho, ganhava dinheiro, fui sustentando a minha família, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e assim, já tô 3 anos com o escritório, hoje eu agora vou abrir um novo escritório em fevereiro agora, estou mudando, vamos fazer um investimento ali, melhorar o escritório, um lugar melhor para atender os clientes, então eu gosto de desafio, por isso que eu gosto de day trade. Por isso eu gosto de day trade. Então day trade é para as pessoas que gostam de desafio, quem gosta de ser desafiada, quem gosta de renovar o seu conhecimento, aprender e estudar. Sem estudar você não consegue operar o mercado financeiro. Se você for preguiçoso, se você for uma pessoa desanimada, você não consegue. Já deixo a dica para você aí, estude, tá bom? Estude, define o seu método, define o seu gerenciamento. Se você ainda não tem um método, um gerenciamento, quiser adquirir meu e-book, está aqui ó, na descrição. Eu acredito que vai te ajudar muito. O pessoal que comprou, que entra em contato comigo no Instagram, tá ajudando ele, sabe? E eu fiz isso de coração mesmo, para ajudar as pessoas, porque eu precisava dessa ajuda, mas daí os cursos que eu comprei me ajudaram, mas ainda não foi o suficiente, sabe? E a gente tem que continuar, pessoal, não desistir, não desistir. Então a minha virada de chave no day trade, no ano de 2022, foi estudar o gráfico. Estudar, colocar a cara na frente do gráfico e tentar compreender este gráfico e também pedir para Deus dar sabedoria. Tiago diz assim, ó, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Pessoal, a nossa solução, eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo, a nossa solução não está no day trade, a nossa solução está em Deus. Se Deus não abrir a nossa mente, se Deus não nos dar graça, até mesmo não usar com a tua misericórdia para as nossas vidas, nem acordar a gente acorda, sabe? Então a solução está em Deus. Uma vez que nós confiamos em Deus, Deus ele age ao nosso favor, ele trabalha ao nosso favor e nos concede a graça de compreender, aprender e entender os projetos dele para a nossa vida. Então, eu sei que Deus tem um grande projeto na minha vida e eu estou vivendo esses projetos dia após dia. E o meu propósito é ajudar aquelas pessoas que também estão no mesmo propósito. Então, eu sou um solucionador de problema, eu advogo, soluciono o problema das pessoas. As pessoas me procuram com um problema jurídico e eu ajudo elas. E isso é bom, isso é bom. E o day trade eu utilizo para a mesma coisa. Os recursos financeiros que eu adquiro através do day trade, eu também posso utilizar para me ajudar pessoas, tá bom? Então, fica a dica aí. A minha virada de chave no day trade foi estudar. Foi estudando, utilizei o que eu utilizei na OAB, utilizei no day trade e graças a Deus tem dado certo e está dando certo e vai dar mais certo nesse ano de 2023, beleza? Se você gostou, já deixa um like aí e até o próximo vídeo. Valeu?